Autor: Marcos José Mendes. Título: Sistema Orçamentário Brasileiro, Planejamento, Equilíbrio Fiscal e Qualidade do Gasto Público. Edição única local, Brasília. Editora: Consultoria Legislativa do Senado Federal. Coordenação de Estudos ano 2008. Páginas 3 a 20. Página 3. Título: Introdução. Siglas para leitura: PPA = Plano Plurianual, LDO = Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA = Lei Orçamentária Anual. Este trabalho descreve e analisa o sistema orçamentário brasileiro com o objetivo de identificar os principais problemas que afetam a capacidade de planejamento do setor público, a qualidade do gasto do governo e o equilíbrio fiscal. A seção descreve o Sistema Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lei Orçamentária Anual, LOA. Mostra-se que o PPA é um modelo de planejamento excessivamente burocratizado e que contraria a lógica do sistema político brasileiro, ao tentar impor metas fixadas em governo anterior aos novos governos. Há, também, problemas de encadeamento de prazos entre os três instrumentos, que acabam por desestruturar a relação de subordinação entre eles. Daí resulta que a formulação do PPA se tornou um ato formal, de cumprimento de exigências legais, sem efetivo impacto na realidade da ação pública, inexistindo qualquer planejamento consistente de médio e longo prazo para a ação do governo federal. Por outro lado, esse sistema de planejamento e execução orçamentária não consegue se impor a duas características fundamentais do sistema político brasileiro: fortes incentivos político-eleitorais à expansão do gasto público corrente e dificuldade do Poder Executivo para formar maiorias no parlamento. A combinação dessas duas características resulta em um regime fiscal de equilíbrio precário, focado no curto prazo, no qual o Executivo, ao mesmo tempo em que tenta cumprir metas fiscais, precisa executar o máximo possível de despesas de interesse da base parlamentar de apoio do governo. Dois instrumentos principais têm sido utilizados pelos gestores das finanças públicas para manter esse equilíbrio: o contingenciamento de despesas, em especial das despesas de investimentos, e a elevação da carga tributária, principalmente através da expansão das contribuições sociais. Do lado do parlamento, a prática é elevar a receita estimada no orçamento para, com isso, incluir novas despesas através de emendas, e pressionar, negociar, para que suas emendas não sejam contingenciadas. Esse modo de ação permite que sejam atingidos dois objetivos do Executivo: o equilíbrio das contas públicas e o relativo controle dos votos dos parlamentares. Mas o principal efeito colateral é que se abdica de qualquer planejamento da execução fiscal para o médio e longo prazo, além de se colocar em último lugar, na lista de prioridades, a qualidade do gasto e a avaliação de seus custos e benefícios. A seção 2 mostra que uma precondição para se reformular o modelo acima descrito, sem comprometer o equilíbrio fiscal, é conter a forte rigidez e o acelerado ritmo de crescimento da despesa obrigatória ou quase obrigatória. Essas despesas representam 92% do orçamento, e obrigam o governo a elevar a carga tributária ano após ano, além de manter a prática do contingenciamento e de repressão dos investimentos. Uma vez que se controle o ritmo de expansão das despesas obrigatórias e quase obrigatórias, será possível, por um lado, reduzir a carga fiscal e, por outro, melhor acomodar as emendas parlamentares, devidamente submetidas a um processo de racionalização. Isso reduzirá a atual disputa legislativo-executivo em torno das estimativas e reestimativas da receita, reduzindo ou eliminando a necessidade do contingenciamento das despesas. A partir daí se poderia migrar para um orçamento de execução obrigatória, sem contingenciamentos. E, posteriormente, para um efetivo planejamento plurianual do orçamento federal. Página 4. O controle dessas despesas obrigatórias e quase obrigatórias, porém, exige decisões políticas de vulto: conceder reajustes reais menos generosos para o salário mínimo, adequar os parâmetros de concessão de benefícios previdenciários às mudanças demográficas, flexibilizar a regra de gasto mínimo em saúde e de transferências a estados e municípios, impor limite à autonomia financeira do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, investir em uma política de pessoal racional com perspectiva de longo prazo,
Criar mecanismos legais e de mercado para evitar os sucessivos socorros a dívidas agrícolas. Uma característica importante da elevação recente da carga tributária é que ela se fez por meio da expansão das contribuições sociais, o que constituiu um artifício para evitar a partilha dos recursos com estados e municípios. A consequência desse procedimento foi o inchaço da receita do orçamento da Seguridade Social, exigindo que se criasse um mecanismo para repassar parte dos recursos para o orçamento fiscal. Isso se fez por meio da desvinculação das receitas da União, DRU, que é objeto de análise da seção 3. Mostra-se que a DRU, embora seja um precário instrumento de gestão orçamentária, é bastante importante, por evitar que a excessiva vinculação de receitas seja um mal maior. A manutenção da DRU ao longo dos anos permitiria que se concentrasse o capital político do governo na flexibilização da despesa obrigatória e semi-obrigatória, que constitui o principal problema das finanças federais. A seção 3 também mostra que a DRU não é, necessariamente, um instrumento de subtração de recursos das áreas sociais, afirmação frequentemente encontrada em discursos políticos. A seção 4 faz um sumário das principais conclusões. Página 5. Título: 1. Sistema orçamentário do governo federal. Subtítulo: 1.1. O sistema PPA, LDO e LOA. Siglas para leitura. PPA igual Plano Plurianual, LDO igual Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA igual Lei Orçamentária Anual. A Constituição Federal fixou uma organização geral para o processo orçamentário baseada em uma hierarquia de 3 leis ordinárias: a Lei do Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. Nota 1. A ideia é que o PPA seja o mais abrangente, com duração de 4 anos, tendo por função principal fixar diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital, ou seja, os investimentos públicos, e para as despesas de duração continuada, aquelas que perduram por 2 exercícios financeiros ou mais. Seria, portanto, um instrumento de planejamento de longo prazo. Nota 2. A LDO, por ser subordinada ao PPA, não pode conter dispositivos que o contrariem. Em caso de conflito entre as duas leis, prevalece o disposto no PPA. A função primordial da LDO é fixar os parâmetros gerais para a orientação do orçamento do ano seguinte, estabelecendo suas metas e prioridades. Nota 3. Essa lei tem validade de 1 ano. Assim, por exemplo, no ano de 2007, aprovou-se a LDO que estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento de 2008. A Lei Orçamentária Anual, LOA, por ser subordinada ao PPA e à LDO, não pode conter dispositivos que os contrariem. Quando isso ocorrer, o PPA e a LDO, nessa ordem, prevalecem. A LOA tem vigência anual e a sua função primordial é estimar a receita pública e fixar a despesa para o exercício financeiro. A LOA é subdividida em nota 4. Orçamento fiscal. Inclui os 3 poderes da União, inclusive a administração indireta, fundos e fundações mantidos pelo poder público. Orçamento da Seguridade Social, Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Nota 5. Abrangendo todas as entidades dos ministérios que executam tais funções, inclusive a administração indireta, fundos e fundações mantidos pelo poder público. Orçamento de investimento das empresas estatais, aquelas em que a União detenha a maioria do capital social com direito a voto. Dessa descrição básica depreende-se que a intenção do Constituinte foi estabelecer um processo de planejamento, no qual o PPA daria os grandes rumos das políticas públicas, fixando os investimentos prioritários e os principais programas de cada ministério. O PPA estabeleceria, portanto, metas qualitativas e quantitativas. Que estradas seriam construídas, quantos quilômetros seriam construídos por ano. Quais os programas de assistência social prioritários, qual o público-alvo desses programas, quantas famílias seriam atendidas em cada um dos 4 anos de vigência do PPA, qual nível de ensino na educação pública, fundamental, médio ou superior, seria prioritário para o governo federal, quantas escolas se pretenderia construir em cooperação com estados e municípios. Quantos alunos se pretenderia atingir com os programas de merenda escolar e transporte de estudantes, etc. Nota 1.
Embora as três leis tenham a mesma hierarquia formal, leis ordinárias, há uma relação de subordinação entre elas, com o PPA tendo precedência sobre a LDO e a LOA, e a LDO tendo precedência sobre a LOA. Fim de nota. Nota 2. Conforme artigo 165 parágrafo 1º. Fim de nota. Nota 3. Conforme artigo 165 parágrafo 2º. Fim de nota. Nota 4. Conforme artigo 165 parágrafo 5º. Fim de nota. Nota 5. Conforme artigo 194. Fim de nota. Página 6. Siglas para leitura. PPA igual Plano Plurianual, LDO igual Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA igual Lei Orçamentária Anual. Nesse nível de planejamento, a fixação de valores financeiros deveria ser algo secundário, apenas para que se tivesse uma ideia global da consistência fiscal do PPA, que seria uma declaração de intenções, a serem realizadas dentro da medida das disponibilidades fiscais. Caberia à LDO desdobrar as metas do PPA ano após ano, colocando-as dentro da moldura da realidade fiscal, estabelecendo as prioridades para o orçamento do exercício seguinte a partir das disponibilidades financeiras do governo. É com esse espírito que a LDO para exercício de 2008, por exemplo, fixa prioridades para as diversas áreas de governo, tais como nota 1, Justiça, Segurança Pública e Combate à Violência contra a Mulher, Infraestrutura, Modernização dos Portos, Agricultura, Sanidade Animal e Vegetal, Desenvolvimento da Pesca, Minas e Energia, Pesquisa de Fontes Renováveis. Ou seja, dentre as inúmeras ações que o PPA contempla para Justiça, Infraestrutura, Agricultura e Minas e Energia, as ações acima listadas seriam prioritárias na elaboração e execução do orçamento. A LDO, portanto, estabeleceria os limites do possível dentro da ampla declaração de intenções contida no PPA. A LOA, por sua vez, seria a execução prática daquelas prioridades. Mais uma vez tais prioridades seriam submetidas à realidade fiscal, visto que o ritmo da execução dos projetos e atividades dependeria da efetiva entrada de recursos fiscais nos cofres do Tesouro Nacional. Cabe chamar atenção para uma importante característica do modelo. A vigência do PPA não é coincidente com o período de mandato presidencial. Ele cobre o período de 4 anos, que vai do segundo ano de mandato do presidente da República até o primeiro ano de mandato do próximo presidente. O quadro 1 mostra esse encadeamento de prazos. Nota 1. Lei nº 11.514, de 2007, artigo 5º. Fim de nota. Página 7. Siglas para leitura. PPA igual Plano Plurianual, LDO igual Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA igual Lei Orçamentária Anual. Descrição do quadro. Título. Cronograma de vigência do PPA, LDO e LOA. Quadro com 5 colunas, sendo elas: ano, mandato presidencial, PPA, LDO e LOA, respectivamente. O quadro pode ser dividido em 3 grandes blocos localizados na coluna Mandato Presidencial. Segundo mandato Fernando Henrique Cardoso, primeiro mandato Lula e segundo mandato Lula. Dado segunda linha. Ano 1999, segundo mandato Fernando Henrique Cardoso, PPA não existente. Diretrizes para LOA 2000, LOA 1999. Dados terceira linha. Ano 2000, segundo mandato Fernando Henrique Cardoso, PPA 2000 a 2003, diretrizes para LOA 2001, LOA 2000. Dados quarta linha. Ano 2001, segundo mandato Fernando Henrique Cardoso, PPA 2000 a 2003, diretrizes para LOA 2002, LOA 2001. Dados quinta linha. Ano 2002, segundo mandato Fernando Henrique Cardoso, PPA 2000 a 2003, diretrizes para LOA 2003, LOA 2002. Dados sexta linha. Ano 2003, primeiro mandato Lula, PPA 2000 a 2003, diretrizes para LOA 2004, LOA 2003. Dados sétima linha. Ano 2004, primeiro mandato Lula, PPA 2004 a 2007, diretrizes para LOA 2005, LOA 2004. Dados oitava linha. Ano 2005, primeiro mandato Lula, PPA 2004 a 2007, diretrizes para LOA 2006, LOA 2005.
Dados nona linha. Ano 2006, primeiro mandato Lula, PPA 2004 a 2007, diretrizes para LOA 2007, LOA 2006. Dados décima linha. Ano 2007, segundo mandato Lula, PPA 2004 a 2007, diretrizes para LOA 2008, LOA 2007. Dados décima primeira linha. Ano 2008, segundo mandato Lula, PPA 2008 a 2011, diretrizes para LOA 2009, LOA 2008. Dados décima segunda linha. Ano 2009, segundo mandato Lula, PPA 2008 a 2011, diretrizes para LOA 2010, LOA 2009. Dados décima terceira linha. Ano 2010, segundo mandato Lula, PPA 2008 a 2011, diretrizes para LOA 2011, LOA 2010. Dados décima quarta linha. Ano 2011, campo vazio, PPA 2008 a 2011, diretrizes para LOA 2012, LOA 2011. Fonte: Constituição Federal, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, Gredianin, 2005. Fim de descrição. A intenção do legislador constituinte foi, provavelmente, a de induzir uma continuidade no processo de planejamento do setor público. Ao assumir um novo governo, este teria um ano para preparar um novo PPA, período em que continuaria a executar o PPA aprovado no governo anterior. Essa regra é provisória, fixada nas disposições transitórias da Constituição, nota 7, ficando o estabelecimento de regra definitiva pendente da aprovação de uma lei complementar. Essa lei complementar, nota 8, deve dispor não apenas sobre prazos de tramitação e regras para o PPA, LDO e LOA, mas também sobre as regras de gestão financeira e patrimonial no âmbito da administração pública. São conceitos e regras de extrema importância para o sistema orçamentário e financeiro como, por exemplo, classificação das contas orçamentárias, conceitos contábeis e financeiro de déficit e superávit, regras para a projeção de receitas e estimação de despesas, regras para limitar a liberação de recursos conforme a disponibilidade de caixa, etc. Ocorre que tal lei não foi aprovada até hoje. A sua ausência é suprida de três formas. Em primeiro lugar, parte da Lei nº 4.320, de 1964, foi recepcionada pela nova Constituição, mantendo-se o uso de alguns dos princípios ali estabelecidos. Em segundo lugar, a LDO tem sido usada para suprir a falta de regras permanentes, repetindo-se em seu texto, ano após ano, dispositivos de definição genérica, que deveriam estar contidos em lei complementar. Em terceiro lugar, a Lei de Responsabilidade Fiscal, nota 9, fixou regras importantes no âmbito do processo orçamentário. A LDO de 2008, por exemplo, contém dispositivos de definição de conceitos orçamentários básicos, como programa, atividade, projeto, órgão concedente de transferência de recursos financeiros, unidade orçamentária, grupo de natureza de despesa, etc. Esse expediente, se por um lado contorna a falta de uma lei complementar definidora de conceitos e padrões, por outro engorda a LDO, tornando árdua para a sociedade a tarefa de discernir o que efetivamente constituem diretrizes para o orçamento do ano seguinte, daquilo que é norma orçamentária genérica. Nota 7. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 35 parágrafo 2º. Fim de nota. Nota 8. Exigida pelo artigo 165 parágrafo 9º, da Constituição. Fim de nota. Nota 9. Lei Complementar número 101, de 2000. Fim de nota. Página 8. A Lei de Responsabilidade Fiscal, por sua vez, introduziu progressos importantes no processo orçamentário. Ela reforçou o papel da LDO como instrumento de imposição de equilíbrio fiscal. Isso se fez através da determinação de que a LDO deve dispor sobre o equilíbrio de receitas e despesas, o que basicamente significa estabelecer na LDO qual é o superávit primário a ser obtido no próximo ano, e deve conter anexos de metas e riscos fiscais nota 10. Esses anexos são uma detalhada e sofisticada projeção, elaborada pelo Poder Executivo, sobre a composição do resultado fiscal, sobre a situação atuarial da Previdência Social, e sobre os passivos contingentes que possam vir a se tornar efetiva despesa pública.
também colocam o orçamento dentro do contexto mais amplo da política macroeconômica, examinando a interação das metas fiscais com as políticas monetária e cambial. Tais anexos da LDO se tornaram referência para os analistas de finanças públicas, constituindo um conjunto de informação comum a todos os participantes do processo orçamentário acerca das hipóteses e projeções de indicadores econômicos e fiscais elaborados pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Outro ponto fundamental tratado na LRF refere-se à execução do orçamento. Ali fica estabelecido que o Poder Executivo deve, a partir da aprovação da Lei Orçamentária Anual, estabelecer uma programação financeira e um cronograma de execução mensal de desembolso. Se, a cada bimestre, a execução de receitas e despesas se mostrar incompatível com o cumprimento das metas de resultado primário e nominal fixadas no anexo de metas fiscais da LDO, fica aberta a possibilidade de contingenciamento do orçamento que, no jargão técnico, é chamado de limitação de empenho e movimentação financeira. Essa é uma característica de alta relevância, que será analisada em detalhe mais adiante, na seção 1.3.3. Subtítulo 1.2 Avaliação do sistema PPA, LDO e LOA. O sistema orçamentário acima descrito padece de problemas que afetam significativamente a capacidade de planejamento do setor público e a possibilidade de se executar os programas públicos com qualidade. Esta seção analisa tais problemas. 1.2.1 Executar PPA do governo anterior contrária à realidade política. A ideia de que um novo governo, recém-eleito, tenha que executar, durante um ano, um PPA definido no governo e na legislatura anterior é de difícil execução em termos políticos. Novos governos assumem sob o peso de grande expectativa, gerada pela recente campanha eleitoral. Mesmo quando se trata da reeleição de um presidente, sempre há a promessa de fazer mais e melhor, ou de mudar o que não está funcionando. Por isso, não há a menor possibilidade de se orientar o primeiro ano de governo com base nas metas fixadas pelo governo anterior. Primeiro ano de governo é, em geral, um período de arrumação da casa ao gosto do novo governante, de composições políticas, de reavaliação do que está em andamento. Não é indispensável ter um plano articulado de ações desde o primeiro dia de mandato. E a prática tem mostrado que os PPA são solenemente ignorados como instrumento de transição. Nota 11. Nota 10. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º. Fim de nota. Nota 11. A rigor, o mesmo fenômeno ocorre com a lei orçamentária executada no primeiro ano de governo, que foi aprovada durante a gestão anterior. Ocorre que um país não pode ficar sem orçamento, e este pode ser alterado pelo novo governo mediante envio de projetos de lei ao Congresso. Já os planos de longo prazo não são indispensáveis, e a sua execução obrigatória, por lei, acaba sendo desrespeitada pela prática política cotidiana. Fim de nota. Página 9. Até mesmo no caso de governos reeleitos isso acontece. Um exemplo claro ocorreu no início do segundo mandato do presidente Lula, em 2007. O PPA 2003-2007, feito já na gestão Lula, foi totalmente ignorado e o governo apresentou à sociedade outros planos. Primeiro veio o Planos de Aceleração do Crescimento, PAC, depois o Planos de Desenvolvimento da Educação, e em seguida diversos planos setoriais para a saúde, a segurança pública e o desenvolvimento científico e tecnológico. Esses planos foram, então, posteriormente, incorporados ao PPA 2008-2011. Ou seja, o planejamento formal, PPA, veio a reboque do planejamento efetivo, criado dentro da realidade política brasileira. 1.2.2 Sistema político induz prioridade para a LOA transcende os objetivos do presente trabalho. Analisar o modus operandi do sistema político nacional. Nota 12. Todavia, cabe chamar atenção para os seguintes aspectos. Os bônus e ônus eleitorais da estabilidade fiscal, e consequente estabilidade de preços, recaem sobre o presidente da República e os ministros da área econômica, sendo menor, ou inexistente, a preocupação dos parlamentares e demais ministros com o equilíbrio fiscal.
a significativa fragmentação de interesses político-eleitorais no legislativo, fazendo com que as decisões orçamentárias emanadas desse poder representem a soma de interesses individuais dos parlamentares e dos ministros da base aliada do governo. Interesses estes que se concentram no atendimento de bases eleitorais e grupos de interesse mediante expansão da despesa. A dificuldade enfrentada pelo Poder Executivo para formar maiorias no Legislativo transforma a execução das dotações orçamentárias em moeda de troca na compra de apoio aos projetos do Executivo. O que se tem, a partir dessas características, é um jogo no qual o Presidente da República e a equipe econômica priorizam o equilíbrio fiscal e, ao mesmo tempo, executam o máximo possível das preferências de gastos dos parlamentares e ministros da base de apoio, como forma de manter a maioria no parlamento. O resultado é que ficam em segundo plano os aspectos de racionalidade do processo orçamentário, planejamento e análise de custo-benefício das ações públicas. Se tentar assegurar, ao mesmo tempo, equilíbrio fiscal e qualidade na execução orçamentária, o presidente e a equipe econômica podem perder uma ferramenta de conquista de apoio político. Ao ter que escolher entre três objetivos, equilíbrio fiscal, apoio político e racionalidade orçamentária, a Presidência da República, desde 1999, ano do início do ajuste fiscal, tem dado prioridade ao equilíbrio fiscal e ao apoio político. Nota 12. Para uma análise do modelo político brasileiro, ver Avelar e Sintra, 2004. Fim de nota. Página 10. É por isso que praticamente não se analisa a relação custo-benefício das emendas parlamentares ao orçamento, tanto no legislativo quanto no executivo. Se houver recursos disponíveis e apoio político do parlamentar aos projetos do governo, simplesmente se executa o dispêndio. Outro caso comum é o cancelamento ou financiamento insuficiente para uma determinada ação que já está em andamento, em nome do equilíbrio fiscal, desconsiderando-se o desperdício do dinheiro já gasto. Ao mesmo tempo, em nome do apoio político de uma determinada bancada, pode-se iniciar uma nova ação, em outro estado ou região, quando o mais racional seria dar prioridade às ações já em andamento. Tem importância fundamental nesse sistema a prática do contingenciamento de verbas, a ser descrito em detalhes na seção 1.3.3. Ao segurar com mão de ferro a execução das despesas previstas no orçamento, o Poder Executivo, mais especificamente, os ministros da área econômica, busca obter dois resultados importantes: cumprir as metas fiscais e, ao mesmo tempo, negociar a liberação dos recursos conforme o apoio político em votações importantes no Congresso. Mais uma vez a racionalidade sai pela porta dos fundos. Ações de governo ficam meses sem receber recursos e, ao final do ano, quando já está assegurado o superávit primário programado, ou em momentos de votações importantes no Congresso, são liberadas grandes quantias de recursos. A instabilidade e incerteza do fluxo financeiro impede uma adequada programação das ações, e muitas vezes forçam a realização de concorrências e contratações a toque de caixa. O impacto dessa realidade sobre o sistema orçamentário idealizado na Constituição é que a LOA passa a ser a peça mais importante do processo, deixando de ser um desdobramento natural de um processo de planejamento que se inicia no PPA e passa pela LDO. O efetivo interesse do sistema político está na execução do orçamento e não na realização de planejamento via PPA. O rabo, LOA, abana o cachorro, PPA. Isso transformou o PPA em uma formalidade legal, necessária para que se possa aprovar o orçamento que, apesar de consumir muitas horas de trabalho de técnicos em todos os ministérios e no Congresso, tem pouca aplicabilidade prática e limitada influência sobre a realidade. Na tramitação do orçamento de 2008 e do PPA 2008-2011, por exemplo, toda a estimativa de receita do PPA, feito pelo relator da Receita, senador Francisco Dornelles, foi simplesmente uma projeção incompleta da estimativa feita para o orçamento 2008, esta sim, tratada com todo cuidado técnico e atenção política. Em 7 de dezembro de 2007, refletindo essa realidade, o jornal Valor Econômico noticiava que, abre aspas, aprovação do PPA abre caminho para o orçamento. O PPA votado ontem só considerou a primeira reestimativa da receita para 2008. Por isso, já nasce defasado.
Fecha aspas. Na tramitação dos dois últimos PPA, 2000, 2013 e 2004, 2007, o sistema político simplesmente ignorou as exigências da lei e aprovou a LOA antes de aprovar o PPA ao qual a LOA estaria subordinada. Em 2000 o PPA só foi aprovado em julho, nota 13, com o orçamento a ele subordinado já sendo executado desde janeiro daquele ano. E em 2004 a aprovação do PPA ocorreu apenas em agosto. Nota 14. Nota 13. Lei nº 9.989, de 21 de julho, 2000. Fim de nota. Nota 14. Lei nº 10.933, de 11 de agosto, 2004. Fim de nota. Página 11. Contribui para a perda da importância do PPA o fato de ele ter se tornado um instrumento bastante burocratizado e pesado. Em vez de ser um documento com intenções do governo quanto às suas realizações nos próximos anos, que destacasse as principais linhas de ação, o PPA foi ganhando o aspecto de um orçamento para 4 anos, sendo excessivamente detalhado, descendo ao nível das ações orçamentárias, reproduzindo aquilo que deveria constar apenas do orçamento. Cada ação tem projeções de 4 anos para metas físicas, percentual de execução da obra, toneladas de alimentos, etc., e para desembolso financeiro. No PPA 2008-2011, o conjunto total de programas e respectivas ações forma um calhamaço de 436 páginas. Como, na prática, é o rabo, LOA, que balança o cachorro, PPA, toda vez que são feitas mudanças na LOA. É preciso fazer mudanças também no PPA, o que aumenta a carga de trabalho e a burocratização do processo. Também contribui para a perda de prestígio do PPA o fato de os investimentos do governo federal terem sido fortemente cortados nos últimos anos, com vistas a manter o equilíbrio fiscal. Como o mais importante do PPA é a definição de uma estratégia de investimentos, o instrumento fica desacreditado, dada a baixa probabilidade de real execução do que está ali planejado. Lima e Miranda, 2006. 1.2.3 Inconsistência de prazos de tramitação. Gregianin, 2005, chama atenção para uma inconsistência nos prazos de tramitação que ocorre nos anos em que é preciso aprovar um novo PPA. Essa inconsistência mina a relação de subordinação entre PPA, LDO e LOA. Tomemos como exemplo o ano de 2007, quando o Congresso deliberou sobre o PPA 2008-2011, a LDO para o orçamento de 2008 e a LOA 2008. Pela regra constitucional, nota 15, o projeto da LDO 2007, que estipula os parâmetros para o orçamento de 2008, tem que ser encaminhada ao Congresso até 15 de abril de 2007 e aprovada até 30 de junho de 2007. A mesma regra constitucional estabelece que o projeto do PPA e da LOA devem ser encaminhados ao Congresso até 31 de agosto de 2007. Isso significa que quando o PPA e a LOA foram enviados ao Congresso, a LDO 2007, com parâmetros para 2008, já estava aprovada. Ou seja, no primeiro ano de vigência do PPA, a LDO precede o PPA, o que inverte a lógica do processo. Isso abre espaço para uma queda de braço entre legislativo e executivo, em que o primeiro altera a LDO com a intenção de amarrar as mãos do executivo na hora de elaborar a proposta de LOA. Como no momento de envio da LDO ao Congresso ainda não há um PPA aprovado, o Poder Executivo não inclui na LDO o anexo de metas e prioridades, por considerar que estas devem estar subordinadas ao PPA, ainda em elaboração. O Congresso, ao examinar a LDO, enxerta no seu texto um anexo de metas e prioridades, cujo conteúdo é composto principalmente por projetos de interesse dos parlamentares. Faz isso com a intenção de pressionar o Executivo a aceitar a inclusão daqueles projetos no orçamento, ou de negociar um meio termo. O Executivo, por sua vez, reage, em vez de arcar com o ônus político de vetar as alterações feitas pelo Legislativo, simplesmente desobedece às prioridades da LDO e envia ao Congresso um projeto de LOA sem relação com aquilo que foi aprovado como prioritário na LDO. Nota 15. Conforme atos das disposições constitucionais transitórias, artigo 35 parágrafo 2º. Fim de nota.
Página 12. Como todo o interesse das duas partes está em influenciar o gasto que será efetivamente realizado, esse jogo político em torno das metas da LDO acaba se resolvendo no âmbito da negociação entre os dois poderes, com concessões e arranjos para esta finalidade. E, no fim das contas, tem-se um orçamento desconectado das prioridades da LDO. O mesmo acontece com o vínculo entre PPA e LDO, pois o PPA a ser enviado pelo Executivo nada tem a ver com as prioridades que o Congresso enxertou na LDO. Uma reportagem do Valor Econômico do dia 18 de outubro de 2007 mostra que foi exatamente isso que ocorreu ao longo de 2007. Abre parênteses, como o PPA só seria encaminhado em agosto, o governo mandou o projeto de LDO, em abril, sem a lista de projetos prioritários. O Congresso decidiu, então, acrescentar esse anexo de metas e prioridades da LDO, a partir de sugestões do próprio Executivo e de emendas parlamentares. Assim a lei LDO foi aprovada, em julho. Em vez de vetar, o que lhe traria desgaste político imediato, o governo preferiu simplesmente desconsiderar grande parte da lista aprovada pelo Congresso, dando prioridade a outros projetos de investimento tanto no PPA quanto no orçamento. No entendimento da consultoria de orçamento do Congresso, o governo não estava legalmente obrigado a contemplar o anexo da LDO inteiro, pois, pela Constituição, o PPA precede a LDO. Mas isso gerou insatisfação dentro da sua base parlamentar. Segundo a consultoria, das 315 ações orçamentárias incluídas no anexo da LDO, apenas 62, 20%, constam no projeto de orçamento com o mesmo código. O problema foi contornado pelo acordo proposto por Vignati, deputado relator do PPA 2008-2011. Em adendo ao seu relatório preliminar, que define regras para emendar o PPA, ele definiu que terão prioridade de acatamento as emendas que tiverem como objetivo incluir no projeto obra prevista no anexo de metas e prioridades da LDO, fecha parênteses. 1.3. O processo orçamentário, nota 16. Sendo a LOA a parte politicamente mais relevante do sistema orçamentário, vale a pena analisar todo o processo de sua elaboração e execução. Por se tratar de uma lei de iniciativa privativa do Poder Executivo, nota 17, o orçamento é proposto ao Congresso pelo Presidente da República. O Congresso examina, altera e aprova o projeto de lei do orçamento e o envia para a sanção do Presidente da República. O presidente sanciona o projeto, transformando-o em lei, podendo vetar alguns dispositivos. Uma vez aprovada a LOA, o Poder Executivo executa o orçamento através da edição de decretos de programação financeira, nos quais estabelece o cronograma de liberação dos recursos e os limites de despesa de cada órgão e unidade orçamentária. Nota 18. Nota 16. Para uma análise mais detalhada do processo orçamentário, ver Lima e Miranda, 2006. Fim de nota. Nota 17. Conforme artigo 165. Fim de nota. Nota 18. Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar no 101, de 2000, artigos 8º e 9º. Fim de nota. Página 13. Assim, cabe examinar as três principais fases do processo orçamentário: elaboração pelo Poder Executivo, alteração pelo Poder Legislativo, execução pelo Poder Executivo. 1.3.1. Elaboração pelo Poder Executivo. Processo inicia-se no Ministério do Planejamento que, da estimativa de receitas, desconta os valores a serem empregados em despesas obrigatórias. Nota 19. E o valor fixado na LDO para o resultado primário. O que resta será destinado às despesas não obrigatórias de custeio e investimento. O Ministério do Planejamento, de posse deste valor, fixa cotas de despesa para cada ministério. Estes alocam internamente os recursos e enviam suas propostas de volta ao Ministério do Planejamento, que consolida as propostas de todos os ministérios, repassando uma proposta de orçamento ao Presidente da República, para envio ao Congresso. Nesse processo há intensa negociação política. Cada ministério tenta aumentar sua dotação, pressionando o Ministério do Planejamento e a Presidência da República. Os parlamentares de bancadas setoriais, como Agricultura e Saúde, também pressionam o Ministério do Planejamento e a Presidência da República. 1.3.2.
Alteração pelo Poder Legislativo. O Legislativo pode alterar o orçamento através de emendas. Como afirmado anteriormente, os parlamentares têm forte incentivo no sentido de aumentar a despesa prevista no orçamento para atender seus interesses eleitorais e de grupos de pressão específicos. O montante total de recursos disponível para as emendas provém de duas fontes: elevação da estimativa de receita ou corte de algumas categorias de despesas. Por isso, um ponto fundamental da tramitação do orçamento é a reestimativa das receitas feita pela Comissão de Orçamento do Congresso. Assim que inicia a tramitação do projeto de lei da LOA, o relator da Receita é nomeado para checar a estimativa de receitas feita pelo Poder Executivo. O Congresso sempre considera que o Executivo subestimou a receita e a reestima para cima, abrindo espaço para que os parlamentares introduzam no orçamento mais despesas, via emendas. A fixação da receita pelo Executivo e a sua reestimativa pelo Legislativo são um ponto central do jogo que envolve o processo decisório do orçamento. Sabendo que o Legislativo vai reestimar para cima a receita, o Executivo tem incentivos para enviar ao Congresso uma receita subestimada. Isso atende aos seguintes propósitos do Executivo: minimiza o risco de descumprimento da meta fiscal, pois a reestimativa feita pelo Congresso vai efetivamente se realizar. A reestimativa pelo Congresso dá justificativa política para que o Executivo bloqueie a liberação dos recursos logo após a aprovação do orçamento, sob a alegação de que as receitas estão superestimadas. Isso coloca o controle do resultado fiscal nas mãos do Ministério da Fazenda e o controle político dos parlamentares na mão da Presidência da República. Nota 19. Transferências a estados e municípios, pagamento de salários e benefícios previdenciários, despesa mínima obrigatória na área de saúde, etc. Essas despesas serão analisadas na seção 2, adiante. Fim de nota. Página 14. A tabela 1 compara a receita proposta pelo Executivo nos projetos de LOA de 2004 a 2008 com os valores finais estabelecidos pelo Legislativo e com o valor efetivamente realizado. O que se observa é que, em todos os anos, a receita proposta pelo Executivo ficou significativamente abaixo da receita efetivamente realizada, e que mesmo a reestimativa feita pelo Congresso ficou abaixo do realizado, à exceção de 2006. Desse modo, não cabe afirmar que o Congresso faz reestimativas irreais da receita. Até porque tais reestimativas são feitas com embasamento técnico e a partir de parâmetros fornecidos pelo próprio Poder Executivo. O que parece efetivamente ocorrer é o jogo acima. Nota 20. Nota 20. Deve-se considerar, contudo, que se o Executivo deixasse de subestimar a receita, o Legislativo continuaria tendo incentivos para elevar a estimativa, produzindo, aí sim, um desequilíbrio fiscal. O Poder Executivo também tende a usar parâmetros conservadores para a taxa de inflação. Ademais, entre agosto e dezembro a inflação esperada e a arrecadação efetivada podem aumentar em relação às usadas na proposta orçamentária. Fim de nota. Descrição tabela. Título: Receita primária, líquida de transferências obrigatórias aos estados e municípios. Valores do projeto de lei, da lei orçamentária e efetivamente realizado. Tabela composta por 5 grandes blocos de linha na primeira coluna com os anos 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, respectivamente. E dentro desses 5 blocos na segunda coluna tem mais 3 linhas que são projeto, lei realizado, e seguindo na terceira coluna há os valores referentes à segunda coluna, e na quarta e quinta coluna contém a porcentagem de projeto realizado e lei realizado, respectivamente. Dados primeiro bloco. Ano 2004 projeto, 342 bilhões de reais lei, 347 bilhões de reais realizado, 357 bilhões de reais. Projeto realizado, 96% lei realizado, 97% dados segundo bloco. Ano 2005 projeto, 388 bilhões de reais lei, 404 bilhões de reais realizado, 411 bilhões de reais. Projeto realizado, 94% lei realizado, 98% dados terceiro bloco. Ano 2006 projeto,
440 bilhões de reais lei, 456 bilhões de reais realizado, 455 bilhões de reais. Projeto realizado, 97% lei realizado, 100,1% dados quarto bloco, ano, 2007 projeto, 502 bilhões de reais lei, 514 bilhões de reais realizado, observação 1, 518 bilhões de reais. Projeto realizado, 97% lei realizado, 99% dados quinto bloco, ano, 2008 projeto, 566 bilhões de reais lei, 581 bilhões de reais realizado, observação 2, em branco projeto realizado, 100 dados lei realizado, 100 dados. Observação 1, quinta avaliação bimestral da receita do Ministério do Planejamento. Observação 2, segunda reestimativa de receita, dezembro de 2007. Fontes: consultorias de orçamento da Câmara e do Senado, Ministério do Planejamento. Elaborado pelo autor. Fim de descrição. Página 15. O principal objetivo dos parlamentares, ao reestimar a receita, é dispor de recursos para aumentar a despesa de investimentos, quase sempre aqueles de interesse de suas bases eleitorais ou de seus financiadores de campanha. Nota 21. A tabela 2 mostra como a rubrica investimento cresce durante a tramitação do orçamento no Congresso. Tomemos como exemplo os dados de 2004. O Poder Executivo enviou ao Legislativo um projeto de lei orçamentária onde constavam investimentos da ordem de 7,8 bilhões de reais. O Congresso aumentou essa rubrica para 12,4 bilhões de reais. Ao longo do ano foram efetivamente executados 10,9 bilhões de reais. Nota 22. Ou seja, seguindo a lógica acima descrita, o Executivo envia um orçamento ao Congresso com poucos investimentos, pois sabe que o Legislativo os vai ampliar. Depois o Executivo faz o contingenciamento das verbas, de modo a controlar a base de apoio e manter o equilíbrio fiscal. Mas executa parcialmente as demandas do Legislativo. Ao final do ano, a execução dos investimentos fica em um meio termo entre a proposta do Executivo e o desejo do Legislativo. Esse fenômeno é observado em todos os anos retratados na tabela 2. Nota 21. Samuels, 2002, analisa em detalhes esse aspecto. Fim de nota. Nota 22. Outro aspecto mostrado na tabela 2 é o ciclo eleitoral. Os investimentos são baixos no primeiro ano do mandato e altos no último ano. Em 2003, foram 6,5 bilhões de reais e, em 2006, 19,6 bilhões de reais. Fim de nota. Descrição tabela. Título: Investimentos e outras despesas correntes exceto transferências a estados e municípios. Valores do projeto de lei, do orçamento aprovado no Congresso e da efetiva execução financeira 2004 a 2007. Tabela composta por 4 grandes blocos de linha na primeira coluna com os anos 2004, 2005, 2006 e 2007, respectivamente. E dentro desses 4 blocos na segunda coluna tem mais 3 linhas que são projeto, lei executado. E seguindo na terceira coluna há os valores referentes à segunda coluna, que são os valores investidos, e na quarta coluna contém os valores de outras despesas correntes exceto transferências a estados e municípios, respectivamente. Dados primeiro bloco, ano, 2004 projeto, 7,8 bilhões de reais lei, 12,4 bilhões de reais executado, 10,9 bilhões de reais. Outras despesas projeto, 182 bilhões de reais. Outras despesas lei, 181 bilhões de reais. Outras despesas executado, 184 bilhões de reais. Dados segundo bloco, ano, 2005 projeto, 11,5 bilhões de reais lei, 21,4 bilhões de reais executado, 17,3 bilhões de reais. Outras despesas projeto, 206 bilhões de reais. Outras despesas lei, 209 bilhões de reais. Outras despesas executado, 217 bilhões de reais. Dados terceiro bloco, ano, 2006 projeto, 440 bilhões de reais lei, 456 bilhões de reais executado, 10,9 bilhões de reais. Outras despesas projeto, 236 bilhões de reais. Outras despesas lei,
245 bilhões de reais. Outras despesas executado, 246 bilhões de reais. Dados quarto bloco, ano 2007. Projeto, 502 bilhões de reais. Lei, 514 bilhões de reais. Executado, observação 1, 10,9 bilhões de reais. Outras despesas. Projeto, 274 bilhões de reais. Outras despesas. Lei, 277 bilhões de reais. Outras despesas. Executado, 241 bilhões de reais. Observação 1, execução até novembro. Observação, os valores executados referem-se à despesa liquidada. Fonte, CIAF. Sistema Siga Brasil. Elaborado pelo autor. Fim de descrição. Página 16. Além de reestimar a receita, o Legislativo também pode cortar algumas despesas propostas pelo Executivo para acomodar os gastos que deseja acrescentar no orçamento. Essa margem de manobra, porém, é restrita. A Constituição, nota 23, proíbe que sejam cortadas despesas com pessoal e encargos sociais, com amortização e juros da dívida pública e com transferências constitucionais a estados e municípios. Restam, portanto, para serem remanejados, os itens outras despesas correntes exceto transferências a estados e municípios, e investimentos. Como os investimentos são a menina dos olhos dos parlamentares, os cortes, quando efetivados, tendem a recair sobre as outras despesas correntes, exceto transferências a estados e municípios. Contudo, a tabela 2, acima, mostra que não existe um movimento de cortar despesas correntes para acomodar investimentos. O valor proposto pelo Executivo para essas outras despesas correntes é preservado e, algumas vezes, ampliado pelo Congresso. Os cortes em outras despesas correntes, quando feitos, acabam acomodando despesas da mesma espécie, acrescentadas pelo próprio Congresso. Nota 24. Em suma, a principal ação do Congresso na transformação do orçamento proposto pelo Executivo é elevar a receita estimada e utilizar esses recursos adicionais para introduzir, via emendas, mais despesas de investimentos. 1.3.3 Execução pelo Poder Executivo. Uma vez aprovada a LOA pelo Congresso, ela vai à sanção do Presidente da República, que pode vetar alguns dispositivos. Esses vetos ocorrem, mas não são eles que afetam de forma significativa a peça orçamentária. O maior impacto sobre o orçamento se dá através do já comentado contingenciamento ou, como é conhecido no jargão técnico, limitação de empenho e movimentação financeira. Desde a promulgação da Constituição, os ministérios da área econômica vêm utilizando esse artifício. Publica-se um decreto do Presidente da República impondo limites estritos à despesa, sob o argumento, já exposto acima, de que o Legislativo superestimou a receita. Depois, ao longo do ano, à medida que a receita vai entrando no cofre do Tesouro, confirmando ou superando a projeção do Congresso, as verbas vão sendo liberadas. A Lei de Responsabilidade Fiscal tentou racionalizar e diminuir o poder discricionário do Executivo para fazer contingenciamentos. Em seu artigo 9º, ela estabeleceu que se faria uma verificação bimestral da realização da receita e, caso houvesse frustração da arrecadação a ponto de comprometer as metas fiscais, ficaria autorizado o contingenciamento. Na prática, contudo, essa regra não pegou, e o contingenciamento continua sendo feito à moeda antiga. Um grande corte no começo do ano e liberações ao longo do exercício. É a existência do contingenciamento que faz surgir o debate sobre o chamado orçamento obrigatório. Tornar obrigatória a execução do orçamento nada mais é do que proibir o Poder Executivo de contingenciar a liberação das verbas. O que estiver escrito no orçamento deve ser cumprido, liberando-se 100% dos recursos previstos para gastos. Nota 23. Conforme artigo 166, parágrafo 3º, inciso 3. Fim de nota. Nota 24. As bancadas setoriais, agricultura e saúde são as mais fortes, não só buscam ampliação de investimento, mas também a ampliação dos gastos de custeio em suas respectivas áreas de interesse. Fim de nota. Página 17. É importante observar que essa forma heterodoxa de execução orçamentária reforça os poderes do Executivo para atingir seus objetivos principais: o cumprimento das metas fiscais e o controle do voto dos parlamentares, através dos chamados restos a pagar.
Isto porque a despesa pública se faz em 3 estágios, chamados de empenho nota 25, liquidação, nota 26, e pagamento, nota 27. Caso a despesa empenhada e liquidada não seja paga até o final do ano, ela vai para o orçamento seguinte sob a forma de restos a pagar. É prática muito comum do Poder Executivo deixar de pagar um elevado volume de despesas já empenhadas e liquidadas, empurrando-as para os restos a pagar do exercício seguinte. Isso é feito pelas seguintes razões: simular que se está respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta lei determina que no caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas nota 28. Ou seja, se não houver a frustração de receita que motivou o contingenciamento, as despesas previamente programadas devem ser empenhadas. Como visto na tabela 1, acima, pelo menos desde 2004, não há frustração de receita. Logo, pela regra descrita acima, o Executivo tem que fazer as despesas programadas no orçamento. Mas o que ele faz, na verdade, é empenhar tais despesas, e muitas vezes chega a liquidá-las, mas não as paga. Elevar o superávit primário. Como este superávit é medido em conceito de caixa, a verba que está na conta do Tesouro é computada como recurso economizado, mesmo que ela esteja comprometida com o pagamento de uma despesa já empenhada e liquidada e que foi transformada em restos a pagar. Manter os parlamentares sob controle. Aqueles que votaram de acordo com o governo e conseguiram o empenho e liquidação das despesas de seu interesse, agora terão que negociar com o Executivo mais uma vez, para que os restos a pagar sejam efetivamente pagos. Nota 29. A tabela 3 mostra as despesas do orçamento de 2006 por natureza da despesa. Percebe-se que o maior percentual de contingenciamento de despesa ocorre justamente na rubrica investimento, para a qual foram efetivamente pagos apenas 33% dos valores empenhados. Nota 25. Lei nº 4.320, de 1964. Artigo 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Fim de nota. Nota 26. Lei nº 4.320, de 1964. Artigo 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Fim de nota. Nota 27. Lei nº 4.320, de 1964. Artigo 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. Fim de nota. Nota 28. Lei Complementar nº 101, de 2000, artigo 9º, parágrafo 1º. Fim de nota. Nota 29. Gontijo, 2001, mostra que o pagamento de restos a pagar tem elevação expressiva em momentos de votações importantes no Congresso. Fim de nota. Página 18. Descrição tabela. Título. Despesas do orçamento de 2006 por grupo de natureza da despesa. Valores empenhados, liquidados e pagos. Tabela composta por 5 colunas e 7 linhas. A coluna 1 é preenchida pelas informações que são: investimentos, inversões financeiras, outras despesas correntes, pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e amortização/refinamento da dívida, respectivamente. Enquanto as outras colunas têm o índice empenhado, A, liquidado, B, pago, C, e pago por empenhado, D, igual C dividido por A. Linha 2. Investimentos empenhado. 19,6 bilhões de reais liquidado. 19,6 bilhões de reais pago. 6 bilhões de reais pago por empenhado. 33%. Linha 3. Inversões financeiras empenhado. 27 bilhões de reais liquidado. 27 bilhões de reais pago. 6,6 bilhões de reais pago por empenhado. 74%. Linha 4. Outras despesas correntes empenhado. 373 bilhões de reais liquidado. 373 bilhões de reais pago. 355 bilhões de reais pago por empenhado. 95%. Linha 5.
Pessoal e encargos sociais empenhado, 115 bilhões de reais liquidado, 115 bilhões de reais pago, 114 bilhões de reais pago por empenhado, 99% linha 6, juros e encargos da dívida empenhado, 151 bilhões de reais liquidado, 151 bilhões de reais pago, 151 bilhões de reais pago por empenhado, 100% linha 7, amortização/refinanciamento da dívida empenhado, 498 bilhões de reais liquidado, 498 bilhões de reais pago, 497 bilhões de reais pago por empenhado, 100% fonte, CIAF. Sistema Siga Brasil. Elaborado pelo autor. Fim de nota. A preferência pelo corte nos investimentos se dá não apenas pela oportunidade de manter parlamentares sob controle, mas também porque a maior parte da despesa do orçamento federal não pode ser cortada, despesas com amortização de dívida e com pessoal são incomprimíveis no curto prazo, e muitas das outras despesas correntes são, por lei, de execução obrigatória. Esse ponto será analisado na seção 2ª. Por fim, cabe registrar que, em paralelo ao processo de execução orçamentária com uso de contingenciamento, o Poder Executivo também pode alterar o orçamento ao longo do ano através do envio, ao Congresso, de projetos de lei de créditos adicionais. Esses créditos são classificados em suplementares, especiais e extraordinários nota 30. Ao contrário do contingenciamento, aplicado de forma um tanto arbitrária, como acima detalhado, o uso de créditos adicionais é democrático e transparente, pois as alterações ao orçamento precisam da chancela do Legislativo. 1.4. Avaliação do processo orçamentário do ponto de vista do cumprimento das metas de superávit primário. O processo orçamentário acima descrito tem sido um sucesso. O contingenciamento é uma ferramenta capaz de produzir os resultados almejados. No que diz respeito à conquista do apoio dos parlamentares aos projetos do governo, o uso da execução orçamentária parece estar entrando em um processo de fadiga. Os recentes escândalos do Mensalão e das sanguessugas mostraram forte evidência de que o processo de liberação de recursos orçamentários degenerou para um mecanismo direto de suborno de congressistas e para o uso de emendas parlamentares como instrumento de desvio de recursos. No que toca à qualidade do gasto, o processo orçamentário brasileiro tem impacto negativo. Como argumentam Lima e Miranda, 2006, os fornecedores de bens e serviços ao governo enfrentam elevada incerteza quanto ao momento em que serão pagos, dado o risco de seus pagamentos serem colocados em restos a pagar. Esse risco tende a ser transferido para os preços dos produtos. Nota 31. Nota 30. Lei nº 4.320, de 1964. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em: primeiro, suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária. Segundo, especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Terceiro, extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Fim de nota. Nota 31. Esse problema era maior com a inflação elevada, mas persistiu devido à elevada taxa de juro nominal praticada no país. Fim de nota. Página 19. Há também um elevado custo de transação no processo. Um exército de lobistas de empresas, assessores parlamentares e beneficiários de programas públicos fazem permanentes romarias a ministérios para pressionar, primeiro, pelo empenho e liquidação da despesa e, depois, pelo pagamento dos restos a pagar. As oportunidades de corrupção são grandes nas duas etapas. Na liberação de recursos via contingenciamento, há uma natural transferência das despesas para os últimos meses do ano, quando já se tem certeza quanto à receita realizada e ao cumprimento da meta de superávit primário. Isso faz com que os programas de governo sejam mantidos à míngua durante todo o ano e, ao final do exercício, precisem realizar licitações de afogadilho. Torna-se bastante difícil administrar programas públicos com eficácia se não há regularidade e previsibilidade na liberação de recursos. Essas liberações maciças de recursos no fim do ano também tumultuam a tramitação do orçamento relativo ao ano seguinte.
pois no momento em que está conduzindo uma complexa avaliação do projeto de LOA, a Comissão de Orçamento recebe elevado volume de projetos de créditos adicionais, nos quais o Executivo, ao mesmo tempo em que libera recursos, propõe alterações nos programas atendidos. A transparência é fortemente prejudicada, pois os projetos de créditos adicionais são votados de afogadilho, sem informações e análises adequadas. Ademais, o uso da liberação de recursos de emendas parlamentares como instrumento de cooptação política faz com que os recursos sejam liberados sem a devida análise da qualidade dos projetos financiados. O objetivo principal é agradar o parlamentar e seu grupo de apoio e não fornecer bens e serviços públicos de qualidade. Isso sem falar na pulverização de recursos decorrente da execução de investimentos que não têm qualquer ligação com um sistema de metas e prioridades previamente estabelecido. 1.5. Possibilidades de aperfeiçoamento do sistema orçamentário. A recuperação da qualidade do sistema orçamentário deve ser feita a partir da normalização da elaboração e execução do orçamento. É preciso dispor de um sistema eficiente de elaboração e execução do orçamento para, só depois, buscar melhorar os instrumentos de planejamento de médio e longo prazo. Não é possível, em um contexto de precária execução do instrumento de curto prazo, orçamento, querer reformular o processo a partir do instrumento de longo prazo, PPA. Enquanto toda a atenção do sistema político estiver voltada para a disputa em torno da execução das despesas no curto prazo, não há chance de se estabelecer um sistema de planejamento plurianual que não seja uma mera formalidade burocrática. Somente quando se conseguir organizar a disputa na alocação da receita anual é que será possível planejar a despesa por mais de um exercício. Página 20. O ponto-chave parece estar na estimativa da receita do orçamento. A criação de uma comissão técnica conjunta do Executivo e do Legislativo poderia ser encarregada de fazer uma única estimativa de receita, de forma a acabar com o desgastante jogo de subestimativas e correções de estimações. Essa comissão divulgaria, com antecedência, a metodologia de estimativa, bem como um calendário de reestimativas. A projeção inicial da receita seria aquela que constaria do projeto de lei da LOA, encaminhado ao Congresso ao final de agosto de cada ano. A partir daí, a comissão publicaria, com periodicidade fixa, as reestimativas de receita, feitas com base na atualização dos parâmetros de projeção, decorrentes da divulgação dos indicadores relevantes nos meses de setembro a dezembro, crescimento do PIB, índices de inflação, evolução da receita no ano em curso, etc. As receitas adicionais não seriam, necessariamente, de livre alocação pelo Congresso. A LDO fixaria uma regra de alocação dos adicionais de receita reestimados, que, certamente, seriam menores que os adicionais obtidos atualmente, pois não mais haveria um incentivo a uma subestimativa inicial, listando os projetos e atividades que receberiam suplementação de fundos em caso de reestimativa positivas de receitas, bem como os que perderiam receita em caso de reestimativa para baixo. Uma parcela previamente fixada do orçamento seria alocada para emendas. A partir daí seria possível caminhar gradualmente para um orçamento em que fosse efetivamente executada a despesa ali programada, com a liberação dos recursos de forma homogênea ao longo do ano. Uma precondição para se conseguir acabar com o atual regime de contingenciamentos da despesa na boca do caixa, sem comprometer o equilíbrio fiscal, é conter a forte rigidez e o acelerado ritmo de crescimento da despesa. Esse é o ponto analisado na próxima sessão.